Tudo bom, pessoal? Beleza? Professor Jean falando aqui. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula sobre técnicas de extração e quantificação de ácidos nucleicos, beleza? Então hoje a gente vai ver a parte 2 dessa aula. Bora lá então continuar estudando um pouquinho de biologia molecular? Então, galera, na aula passada a gente falou que existe digamos que um caminho comum, assim, pelo qual a grande maioria das amostras que a gente vai tentar extrair DNA delas, vão ter que passar. A gente comentou que existem as mais diversas amostras que podem servir de fonte para a gente retirar DNA. Isso vai desde um alimento, por exemplo, que você quer ver a presença de um contaminante de DNA ali, até uma célula, um pedaço de carne, uma amostra de sangue humana, um fio de cabelo, um osso, no caso de uma exumação, uma folha de um vegetal, uma cultura bacteriana, amostra de saliva, amostra de urina, amostra de sangue. Então eu tenho as mais diferentes fontes que podem servir, né? Então, de fonte para eu extrair um material de DNA. E que uma vez que eu tenha esse material, eu vou ter que processar esse material até conseguir chegar no meu DNA. Sempre buscando conseguir um DNA em quantidade, um DNA íntegro, ou seja, né, de qualidade, e um DNA puro, ou seja, isolado, sem estar misturado com outras substâncias. E a gente viu que existe, então, um caminho comum pelo qual todas as amostras vão passar para que eu possa obter esse DNA aí em quantidade, qualidade e puro. Ok? A gente vai ter que, de qualquer forma, lisar esse material, então romper esse material biológico, remover tudo que eu não quero dali, por exemplo, proteínas e lipídios, precipitar esse DNA e aí sim, ao fim do processo, eu conseguir hidratar esse DNA, conseguir esse DNA isoladinho que foi precipitado de uma solução, hidratado, apenas em água ou em um tampão de armazenamento. Então, através dessas diferentes etapas, a gente vai conseguir chegar em um DNA, então, isoladinho para que eu possa fazer os mais diferentes experimentos, incluindo PCR, incluindo os experimentos de transformação, de transgenia, clonagem gênica, que a gente vai falar lá para frente. A gente, então, na aula passada, a gente já falou das técnicas de lise, já comentamos bastante, mostramos várias opções, técnicas de lise química e mecânicas, e já começamos a falar das técnicas para a remoção de proteínas, como, por exemplo, o uso de proteínas K, além de vários componentes que vão estar presentes nos tampões e vão ajudar nesse processo de extração. Hoje, a gente vai ampliar um pouco esse leque de possibilidades e ver, olha, a partir desse momento que eu já lisei a minha célula, extraí com proteínas K, usei diferentes detergentes no tampão para poder lisar e remover alguns contaminantes. O que eu posso fazer agora então? Para que essa sopinha aí de componentes químicos que eu tenha, incluindo lipídios, proteínas e o próprio DNA, né, além de outros ácidos nucleicos, como o RNA, como que eu vou conseguir tirar o meu DNA aí do meio de tudo isso? Então, hoje é isso que a gente vai falar. E a gente vai começar vendo um vídeo sobre extração de DNA para que vocês possam ter uma ideia do processo completo. E aí, uma vez que a gente tenha visto o processo, a gente vai começar a comentar. Beleza? Deem uma olhadinha aí, então. Vamos lá. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vamos pegar aqui. Olha lá, vamos acompanhar então. Esse vídeo é bem interessante, galera. Vocês vão gostar. Prestem atenção aí que vocês vão gostar. Olá, bem-vindo ao nosso curso prático de Fundamentos de Biologia Molecular. Hoje nós vamos fazer um protocolo que envolve a extração de DNA genômico de drosófilo. Vamos fazer isso passo a passo até o final, onde nós vamos obter um DNA purinho dentro de um tubo. Bem, a extração de DNA, ela envolve 3 etapas principais. A primeira delas é a lise, onde então ocorre a quebra dos tecidos. A segunda etapa, ela envolve a limpeza desse material, onde nós usamos reagentes químicos ou mesmo uma centrífuga. E por fim, a terceira etapa, ela envolve a precipitação do DNA, ou seja, a retirada de DNA dessa solução. Bom, para iniciar o nosso procedimento, o primeiro passo então no laboratório,
é colocar a luva. Colocando a luva, estamos prontos então para começar o nosso procedimento. Nós vamos trabalhar então com a drosófila, que é uma mosquinha que todo mundo já viu, conhece bem. Então nós vamos começar a extrair o DNA desse conjunto de drosófilas que nós temos mais ou menos uns 10 indivíduos aqui nesse tubinho. Nós vamos acrescentar às nossas mosquinhas um tampão de maceração. Nós vamos utilizar um micropipetador e nós vamos calibrá-lo para 300 microlitros. Olhem aí a micropipeta que eu falei para vocês na aula passada. Nós ajustamos então a ponteira, o micropipetador, e vamos então transferir 300 microlitros do tampão para o tubo que contém as drosófilas. Reparem que as amostras então agora eu vou estão em gelo. pegar o nosso tampão e vou sugar 300 microlitros. Aqui nós temos as drosófilas e agora então eu vou colocar esse volume dentro desse tubo. A ponteira utilizada, ela vai para o descarte. O nosso próximo passo agora é realizar uma quebra mecânica, com a intenção de arrebentar o exoesqueleto das drosófilas e assim liberar todo o tecido que está lá dentro. Para isso, nós vamos utilizar um bastão plástico que tem a ponta dele extremamente fina e que permite um encaixe perfeito com o nosso tubinho. Vamos proceder então à maceração dessas drosófilas. Eu vou inserir o bastão dentro do tubo e vou macerar por volta de 5 vezes, girando esse bastão. Esse tampão de maceração, que nós chamamos de TMD, ele contém tris, EDTA e cloreto de sódio. Esses reagentes eles são importantes para manter a integridade do DNA. A cor avermelhada que nós estamos observando aqui, ela é devida aos pigmentos dos olhos da drosófila. Ao nosso macerado de drosófila, nós vamos acrescentar agora um detergente, que é então quando nós vamos começar a ter a lise das membranas. O detergente que nós vamos usar é o SDS. Esse detergente, a função dele vai ser lisar as membranas celulares. Nós vamos usar o pipetador, o P20, e eu vou calibrá-lo para 12 microlitros. Pipetador calibrado, coloco a ponteira apropriada para esse micropipetador e eu vou transferir então 12 microlitros do detergente para o macerado de drosófila. A ponteira vai para o descarte. A esse lisado, agora a gente tem as membranas sendo quebradas, o detergente está atuando. Nós vamos acrescentar também uma proteína, uma proteinase. A função dessa proteinase é também ajudar na lise dessas células e principalmente na quebra das estonas que estão acopladas, associadas ao DNA. A proteinase K, por ser uma enzima, ela está aqui no gelo, para que ela não perca a sua atividade, e nós vamos então transferir 1,5 microlitro dessa enzima. Vou usar novamente o P20, calibrando para 1,5 microlitro. Que é muito pouco. Quase nem se vê aqui na ponta da ponteira esse 1,5 microlitro. Colocar aqui no meu lisado. Descarto a ponteira. E agora eu vou inverter o tubo gentilmente, misturando o tampão de maceração, a proteinase K e o detergente, para que isso então comece a atuar em toda a superfície celular, em todo o tecido que foi desgarrado na minha primeira etapa, que foi uma quebra mecânica. Então agora, se nós imaginarmos, nós teríamos aqui como um zoom células sendo rompidas e o DNA sendo preservado. Esse lisado, para a ação da proteinase K, ele vai ser incubado
num banho a 65 graus por 20 minutos. Bom, então agora que nós já esperamos os 20 minutos, que a nossa amostra ficou incubada no banho a 65 graus, nós vamos pegar a amostra e trabalhar dando continuidade ao nosso protocolo. Essa próxima etapa é a etapa da limpeza. E aí então nós vamos utilizar alguns reagentes químicos e uma centrífuga. Nós vamos utilizar então uma mistura de fenol, clorofórmio e álcool isoamílico. A função dessa mistura é de desnaturar as proteínas que estão lá no nosso lisado. Então, é um reforço à ação da proteinase K. Só que dessa vez é desnaturando proteínas. Então, o fenol é um agente desnaturante, o clorofórmio também é um agente desnaturante que ajuda a estabilizar, tá? E o álcool isoamílico, ele vai impedir que se faça muita espuma durante a nossa extração. Nós vamos utilizar 300 microlitros dessa mistura. Com um P1000, eu vou calibrar para 300 microlitros. Então, vamos retirar as drosófilas do banho a 65 graus. E nós vamos acrescentar os 300 microlitros da mistura fenol, clorofórmio, álcool isoamílico. O fenol é um agente cáustico, então nós precisamos tomar o máximo de cuidado para não espirrar nenhuma gota do fenol na nossa pele. Nós vamos fechar o tubo e vamos inverter, misturando bem agentes desnaturantes ao lisado de drosófila. Então, finalizando aqui a nossa homogeneização, depois de 3 minutos invertendo o tubo, essa é a aparência que fica do lisado, o material já está desproteinizado, e nós vamos ter que separar esse material. E para isso, então, nós vamos utilizar uma centrífuga. Toda centrífuga é importante, quando for rodar, colocar para movimentar, o rotor precisa estar calibrado. Então, no nosso caso, nós estamos fazendo uma só extração. E para calibrar o rotor, nós vamos utilizar um tubo preenchido com água e que tem o mesmo volume da nossa extração. Então, eu vou colocar a extração de DNA de drosófila em uma das caçapas do rotor e em frente a esse tubo, eu vou colocar o nosso tubinho que vai ser o contrapeso. Então, agora ela vai centrifugar por 5 minutos. Depois dos 5 minutos na centrífuga, nós vamos recolher o tubo. E o que a gente espera? Que a gente encontre 2 fases. A fase aquosa, onde deve estar o DNA, porque o DNA é solúvel em água, e a fase fenólica. E entre essas 2 camadas, uma camada esbranquiçada, que é onde a gente tem as proteínas desnaturadas, e resto de célula, resto do exoesqueleto da drosófila. Então, nós vamos recuperar a fase de cima, né, o nosso sobrenadante, e vamos transferir para um tubo novo. Eu vou pegar um tubo novo. Eu vou utilizar agora um pipetador, que é o P200. E para ter mais cuidado para coletar esse sobrenadante e não levar esse resto de precipitado, resto de proteína, eu vou calibrar o pipetador para 150 microlitros. E vou fazer essa etapa em 2 vezes. Pipetar, portanto, 2 vezes 150 microlitros.
não é necessário transferir os 300 microlitros precisamente. O mais importante é não carregar essa sujeira, que é tudo que não nos interessa no momento. Então, nós temos aqui o nosso sobrenadante. E nós vamos proceder agora à terceira etapa. Então, nós fizemos a primeira etapa, que foi romper as células. A segunda etapa, que foi tirar a sujeira. A gente terminou de tirar a sujeira agora, né, usando a centrífuga. E a terceira etapa é a precipitação do DNA. Para precipitar o DNA, nós vamos utilizar um álcool, o etanol. O que ele faz? Ele sequestra a água. E como o DNA é extremamente solúvel em água, ele vai precipitar. Então, eu vou calibrar o pipetador para 600 microlitros. E nós vamos utilizar o etanol absoluto. A precipitação do DNA é muito rápida. No momento que a gente já coloca o etanol, a gente já começa a perceber nessa interfase do etanol com o nosso sobrenadante uma nuvenzinha esbranquiçada. E aqui a gente já tem ácido nucleico precipitando. Então, para esse procedimento ser mais rápido e seguir, nós vamos inverter esse tubo delicadamente para não quebrar essas moléculas de DNA que são extremamente grandes. E a gente já começa a perceber uns floculados aqui dentro do tubo. Ou seja, o etanol está retirando a água, o DNA está perdendo a solubilidade. Depois de invertido, e a gente observando o nosso precipitado aqui dentro, para a gente recolher esse DNA, nós vamos ter que usar novamente a centrífuga. Nós já temos aqui um tubinho com água, que é o nosso peso, e agora então nós vamos centrifugar novamente por 5 minutos. Dessa forma, o DNA que precipitou e que ainda está flutuando lá dentro, né, ele vai, pela centrifugação, ele vai precipitar no fundo do tubo. Nós vamos então recolher o nosso tubinho e dar prosseguimento. E aqui a gente tem o nosso DNA precipitado. Esse nosso sobrenadante, nós vamos descartar simplesmente invertendo o tubo. O pellet, ou seja, esse precipitado de DNA, ele não se desloca do fundo do tubo. Nós vamos secar a boca do tubo com papel toalha. E como o nosso tampão inicial, quando nós começamos a macerar a drosófila, ele já tinha um pouco de sal, né? Era tris-EDTA e cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio ajudou a precipitação do DNA. Só que ele ainda deve estar lá no meio desse pellet. E sal, junto com o DNA, pode prejudicar o prosseguimento ou o que nós queremos fazer com esse DNA depois. O que nós temos que fazer agora é tirar esse excesso de sal utilizando o etanol 70%. Nós vamos lavar esse precipitado com esse etanol. Nós podemos inverter o tubo para lavar bem, tirar o excesso de sal. O DNA continua precipitado. Então, nós vamos centrifugar novamente. Nós vamos, então, centrifugar por 5 minutos para garantir que esse pellet não se desloque, porque nós vamos drenar, como nós fizemos anteriormente para o álcool 100%, nós vamos fazer a mesma coisa para o etanol 70%.
Ótimo. Então, após essa última centrifugada, nós vamos pegar aqui o nosso DNA. O pellet está aqui no fundo do tubo. Nós vamos drenar essa solução de etanol 70. E para secar o nosso pellet, nós podemos usar 2 métodos. Um bem caseiro, que é deixar esse tubo secando por algumas horas a temperatura ambiente, ou utilizando uma bomba de vácuo. O processo é muito mais rápido. Bom, depois desse tempo que o pellet de DNA ficou secando, mais ou menos 1 hora, nós vamos ressuspendê-lo no tampão apropriado, que é esse tampão aqui, ó, que é o TE. Então, o que ele tem? Tris e EDTA. O EDTA, ele é um quelante. Ele serve para sequestrar os íons do meio e, dessa forma, ele inativa qualquer enzima que, porventura, tenha sobrado aqui. Essas enzimas ficarão inativas, porque elas não terão os íons como cofatores para que elas possam atuar. E o tris, ele tampona. Dessa forma, essa solução é a ideal para o nosso DNA ficar estável e para que a gente possa fazer experimentos futuros com o DNA que nós extraímos. Nós vamos ressuspender esse DNA em 40 microlitros de TE. Normalmente ele fica um pouquinho alaranjado, porque ainda resta aqui um pouco de pigmento dos óleos das drosófilas. Então o que nós fizemos aqui foi um protocolo específico para a extração de ácidos nucleicos. Nós temos agora o DNA de drosófila pronto para que a gente possa fazer novos experimentos a partir dessa amostra. Ótimo, pessoal! Então acho que essa videoaula ela é bem autoexplicativa, né? Então é um vídeo bem interessante que mostra um pouquinho na prática, né, de como é esse processo da extração. Interessante vocês observarem várias coisas nesse vídeo, né? A gente vê o uso adequado dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, então ela está com luva, dependendo do material que você estivesse trabalhando no laboratório, máscara e óculos também seriam interessantes. E também ver o manuseio dos equipamentos. A gente falou na aula passada de centrífuga e micropipeta. Ali vocês conseguiram ter uma ideia de dimensão, de tamanho. Quem acabou nunca teve contato com esses equipamentos antes, conseguiu ter uma ideia de como eles funcionam, de dimensão, de tamanho, e viram eles sendo utilizados. Vocês viram que na técnica ela basicamente usou tudo que a gente está falando até agora, né? Então ela começou com maceração. Então primeiro fez uma maceração mecânica dessas mosquinhas. O material biológico dela eram, então, as moscas das frutas, né? Então, as drosófilas. Ela fez essa maceração mecânica. Juntamente com essa lise mecânica, ela fez também, então, uma lise química ao adicionar um detergente com o tampão apropriado. E, a partir daí, ela foi seguindo os diversos processos. Vocês viram que interessante foi na etapa que ela chamou de limpeza, né, que era a etapa para remover os excessos de proteínas e tudo, ela usou 3 substâncias combinadas: fenol, clorofórmio e álcool isoamírico. O uso dessas substâncias, principalmente o fenol e o clorofórmio, é característico de um tipo de extração de DNA, que a gente chama de extração de fase orgânica ou extração de fenol-clorofórmio. Aqui nessa figura vocês veem aqui, ó, a gente tem um fenol aqui do lado, essa é a estrutura química de um fenol, e aqui é a estrutura química do clorofórmio. São 2 moléculas orgânicas que são ditas como solventes orgânicos, porque são altamente apolares, e conseguem então solubilizar substâncias hidrofóbicas. O que acaba então facilitando o processo de isolamento do DNA, já que ela remove as outras substâncias que estão ali contaminando aquela solução. Acho que foi possível observar então o processo pelo qual primeiro ela rompeu as mosquinhas e rompeu as células ao utilizar um detergente. Depois ela adicionou proteínas K para auxiliar nesse processo de lise e remoção das proteínas principalmente. A gente viu que, sabendo que a proteinase K é uma enzima, ela foi incubada na temperatura adequada. Vocês viram ali que ela foi incubada em uma temperatura mais elevada do que a temperatura ambiente, que para aquela proteinase K era a temperatura ideal, e auxilia numa maior atividade dessa enzima.
a enzima vai romper as histonas que estão grudando no DNA e o DNA vai ficar livre. Então fica o DNA, as proteínas e demais componentes livres nessa solução. Uma vez que eu tenha isso livre, ela adiciona à solução essa mistura de fenol, clorofórmio e álcool isoamílico. E é isso que vai, então, fazer realmente a limpeza e o que a gente chama de realmente a extração desse DNA. Ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais dos componentes dessa extração fenolclorofórmica, que foi a que a gente já comentou. E, ao longo da aula, a gente vai comentar de 3 extrações. Extração fenolclorofórmica, ou extração de fase orgânica, né, que é a mesma coisa. Extração pelo método de salting out, que é muito associado ao fenolclorofórmico. E extração por via kit comercial. Aqui a gente vai falar de um tipo de kit comercial, que é o kit de adsorção em colunas. Beleza? Então, falando do fenolclorofórmico, que é a que a gente acabou de ver o vídeo. Então, em que se baseia, né? Então, primeiro eu vou ter que obter um lisado. Eu tenho que romper esse biomaterial. No caso aqui do exemplo, eram moscas, mas poderia ser um material vegetal, poderia ser sangue, poderia ser um osso. Então, as técnicas de romper vão ser diferentes. Mas, usualmente, eu vou ter 2 grandes grupos. Técnicas mecânicas ou físicas, que envolvem, se eu falar físicas, né, que é um termo mais amplo, envolve tanto a maceração, que é a quebra mecânica mesmo, até, por exemplo, o uso de ultrassom, que também vai quebrar esse material, o uso de temperatura, que também pode quebrar esse material, e técnicas químicas. Então, o uso de detergentes e outras substâncias que vão romper esse material. A partir disso, eu tenho, então, uma mistura, né? A gente fala que é um homogenato desse material, onde eu tenho todas as moléculas misturadas. Ácidos nucleicos, lipídios, proteínas, até alguns carboidratos. Uma vez que isso tenha sido feito, eu posso, então, submeter esse material ao fenolclorofórmico. Então, se eu já passei por aquelas etapas que a gente já comentou anteriormente, isso não é um método diferente, se eu passei por tudo que a gente já comentou até agora, agora eu posso adicionar a essa suspensão uma mistura de fenol, clorofórmio e álcool isoamílico. Vejam aqui nas proporções que eu tenho 25 unidades de fenol, 24 unidades de clorofórmio e uma de álcool isoamílico. Então é muito mais fenol e clorofórmio. O álcool isoamílico vem só para ajudar em criar essas 2 fases, né, para remoção, então, das proteínas e lipídios que vão para a fase orgânica e também auxiliar no processo de não formar bolhas nessa agitação, que poderia atrapalhar bastante a técnica. Uma vez que eu tenha misturado, então, essa minha combinação de fenol, clorofórmio e álcool isoamílico com o meu homogenato, o meu lisado, então o meu tubinho onde eu tenho todas essas células ou materiais biológicos destruídos, rompidos, né, digamos assim, lisados, eu posso agitar brevemente e depois que eu agito, eu submeto isso à centrifugação. Vocês viram lá no vídeo que quando ela começou a agitar, já começou a ficar turva essa suspensão, né? Mostrando então que eu tinha proteínas precipitando ali, por isso que começou a ficar turvo. As proteínas precipitam porque elas foram desnaturadas pela ação do fenol e do clorofórmio. Beleza? E uma vez que as proteínas estão precipitadas, elas ficam em aglomerados maiores. E se eu centrifugar essa mistura, eu consigo então separar esses precipitados de proteínas, outras substâncias orgânicas, dos ácidos nucleicos, que vão ficar na parte aquosa dessa mistura. Então eu olho aqui que a gente mistura então esse lisado que está aqui com esses solventes orgânicos, que é basicamente essa combinação de fenol, clorofórmio e álcool isoamílico, e depois de agitar suavemente, eu centrifugo novamente e vou conseguir então uma separação em 3 fases. A fase superior é dita de fase aquosa. A fase inferior é dita de fase orgânica. Aqui nessa figura fica um pouco melhor. Olha. A fase superior é dita fase aquosa. A fase inferior é dita fase orgânica. Na fase orgânica ficam lipídios e proteínas. Mas muitas das proteínas acabam por precipitar completamente e aparecem como um borrão branco aqui nessa região de interfase. Os ácidos nucleicos, principalmente o DNA, vai ficar na fase aquosa, que está aqui em cima. Ó. Então, os diferentes agentes presentes nesse método de extração de fenolclorofórmio, eles permitem, então, essa eficiência da técnica,
graças à sua diferença de solubilidade. Então, fenol e clorofórmio combinados formam, então, esses fortes solventes orgânicos, altamente apolares, que vão atuar, então, desnaturando as proteínas. O que é desnaturar? É fazer com que as proteínas percam a sua estrutura nativa. E uma proteína sem estrutura nativa, ela não funciona, ela não é solúvel, tá? Ela é degradada e fica ali no meio, naquela interface. Além disso, algumas proteínas menores, elas podem ser solubilizadas nessa fase orgânica, que fica aqui embaixo, né? Olha, que é mais densa. Além de alguns lipídios, né, nesse processo de rompimento, também acabam indo para a fase orgânica. O DNA e o RNA, também outros ácidos nucleicos, são moléculas hidrofílicas, em sua maior parte. Por serem moléculas hidrofílicas, elas vão se associar à fase aquosa. Então, se vocês olham aqui na nossa figurinha, ó, em cima eu tenho a minha fase aquosa. Essa fase aquosa é derivada daquele tampão lá no começo, onde eu tinha o meu material que tinha sido lisado em um tampão com detergente. Então aqui eu tenho essa fase aquosa e nela está DNA e RNA. E como eu já disse, essa parte branca que forma um precipitado na interfase agrupa principalmente proteínas desnaturadas. Beleza? Ok. Fiz esse processo então da extração em fase orgânica, extração de fenolclorofórmio, e após eu centrifugar uma velocidade alta, eu cheguei nessa separação. E agora, para continuar o meu processo de extração de DNA, eu vou trabalhar com o meu sobrenadante, essa fase aquosa, ou com a minha fase inferior, que é essa fase orgânica, ou ainda com essa manchinha branca. Com o que eu vou continuar? Logicamente que é com a fase aquosa, né, galera? Por quê? Porque é na fase aquosa que está o DNA. Então eu tenho que tirar aquela fase aquosa. Como que eu tiro? Com uma micropipeta, vocês viram ali no vídeo. Então ela pegou uma micropipeta e cuidadosamente ela pipetou apenas a fase aquosa. Nessa fase aquosa, o grande problema é que eu tenho ácidos nucleicos. Eu não tenho só DNA. Ali no vídeo ela chegou ao fim desse processo, removendo e depois precipitando, lavando esse DNA. Eu posso fazer isso, mas em muitos casos, junto nessa fase aquosa, acaba indo uma grande quantidade de RNA. E dependendo da técnica que eu vou fazer, esse RNA pode atrapalhar os meus resultados. Esse RNA, como que eu posso remover ele? Em termos físico-químicos, o RNA é muito semelhante ao DNA, né? De modo geral, assim, quanto à solubilidade. Então, uma das maneiras mais práticas de remover e uma das mais utilizadas é a aplicação de RNases. Vocês lembram o que são RNases? RNases. Esse ase no final lembra enzima. Então, é uma enzima que degrada RNA. Então, eu vou pegar essa RNase, que da mesma forma que vocês viram ali no vídeo, a proteinase K estava no gelo, né? Geralmente fica no freezer, e aí quando você vai usar, você coloca no gelo. A RNase também. Então, ela está no freezer, guardadinha. Aí você vai lá e pipeta um pouquinho de RNase e joga no seu tubinho. Joga no seu tubinho essas RNases, que é o tubinho que a gente tem ali, aquela parte do sobrenadante, então que você já removeu apenas aquela fase aquosa. Com aquela fase aquosa que a gente removeu anteriormente, eu misturo um pouquinho de RNase e incubo a 37 graus. A RNase é uma enzima específica. Ela não degrada o DNA. Então ela vai quebrar todo o RNA que tiver ali, naquela fase aquosa, onde eu tenho bastante ácido nucleico, e ela vai deixar só o meu DNA, limpinho, bonitinho. Isso é ótimo, mas isso é aplicado geralmente quando eu preciso de um DNA muito limpo ou quando eu vejo que o meu DNA está contaminado por RNA. Mas como eu vejo que o meu DNA está contaminado por RNA? Qual será que é a melhor técnica para isso? Aqui do lado, galera, a gente tem uma figurinha, se vocês estão vendo aí, ó, que mostra uma eletroforese. Tá? Então isso é uma eletroforese de ácidos nucleicos. Essa eletroforese é uma técnica na qual a gente aplica uma amostra de DNA em um gel solidificado, parece uma gelatina, que a gente chama de agarose. Então isso foi aplicado nesse gel e foi submetido a um campo elétrico. Então eu tenho um campo elétrico que vai carrear esses ácidos nucleicos ao longo desse gel. Sempre do local que ele foi aplicado para pontos mais distantes. Aqui no caso de cima para baixo. Aqui do lado eu tenho um DNA modelo, que a gente fala que é uma escala, um padrão de peso molecular, que são DNAs de diferentes tamanhos.
Tá? E aí a gente vê como que eles correm diferencialmente. Os menorzinhos, que são mais leves, vão correr mais e chegam aqui no final. Os maiores, que são mais pesados, ficam aqui. No caso, se eu estiver trabalhando com amostras de DNA genômico, então eu extraí o DNA total de uma célula. É um DNA bem pesado, né? Bem grande. Então ele vai correr bem pouquinho no meu gel. Olhem aqui, ó. Aqui no caso foram aplicados amostras de DNA genômico, de diferentes extrações. A gente vê, por exemplo, olha, que tem quanto mais brilho, mais DNA eu tenho nesse ponto, tá? A gente vai ver a técnica de eletroforese certinho lá para frente. Mas aqui a gente observa que eu tenho, então, olha, uma grande quantidade de brilho nessa linha, nessa linha, nessa linha e nessa linha, né? Bastante brilho aqui em cima. Esse brilho aqui em cima indica a presença de DNA genômico. Quanto mais brilho e maior essa banda, mais DNA genômico eu tenho. Já, por que eu sei que é DNA genômico? Porque ele é grande, pesado, ele correu pouco. Ó. Ele começa a corrida aqui, ele não correu nada. Olha aqui, olha os outros DNAs levezinhos, como que correram. Chegaram aqui no final, ó. Pensei que aqui é a linha de chegada. Chegaram aqui embaixo. Mas, se vocês olharem essas amostras aqui, olha, tem umas grandes manchas coloridas aqui. Essas manchas coloridas aqui indicam a existência de uma grande quantidade de ácidos nucleicos com tamanhos menores, já que eles correram bastante nesse gel, eles chegaram quase no final da corrida. Então aqui, ó, que tipo de ácido nucleico que existe na célula que é muito menor que o DNA? RNAs, exatamente, ácido ribonucleico. Então essa figurinha aqui, ela mostra os RNAs. Então os RNAs correram bastante. E mostra aqui, então, que essa amostra e essa amostra estão contaminadas por RNA. Ou seja, se eu quiser trabalhar com essas amostras, eu vou precisar degradar esse RNA, senão esse monte de RNA vai me atrapalhar. Além disso, essa amostra aqui e essa amostra aqui, a gente observa que elas quase não têm DNA genômico. Olha como está fraquinha essa cor aqui, estão vendo? Então elas têm mais RNA, olha aqui, ó, RNA, do que DNA genômico mesmo. E já observo, por exemplo, essa daqui, ela está bem limpinha, olha, ela tem bastante DNA genômico e pouco RNA. Ok? Por isso, a remoção de RNA das amostras é um passo importante em muitos casos. Ok, removi o meu RNA da amostra. Como que eu removi, professor? Olha, eu tinha lá o meu tubinho, que depois que eu passei pela extração com fenolcloroformo e eu centrifuguei, eu formei as 3 fases. A fase aquosa em cima, a fase orgânica embaixo e as proteínas no meio. Eu peguei a fase aquosa em cima com minha micropipeta, coloquei em um outro tubinho e apliquei RNase para destruir aquele RNA que estava ali. Destruiu o RNA que estava ali, beleza. Agora só tenho uma aguinha, que é na verdade o tampão, contendo então o meu DNA. E agora, como que eu tiro o DNA desse tampão? O DNA, ele não é tão grande assim, né? É uma molécula grande, mas ele não tem tanto peso, tanta massa, comparado a outros fragmentos, né? Subcelulares, que podem, por exemplo, ser centrifugados. O DNA, se eu centrifugar numa velocidade normal, só ele vai precipitar muito pouco, porque ele está em solução aquosa, ele está solúvel, ele está felizão na água ali, ó. Então, o que a gente usa para aumentar a precipitação desse DNA? Etanol. Eu posso usar etanol ou álcool isoamílico, isopropílico, desculpa. Mas geralmente a gente usa etanol. Esse etanol, o que ele vai fazer? O etanol ele vai remover a água. Vocês sabem que etanol tem um poder desidratante. Então ele remove a água que está ao redor da molécula de DNA e ao remover essa água que está ao redor da molécula de DNA, ajudando ela a se tornar mais solúvel, o DNA acaba precipitando. O que é precipitar? É formar esses gruminhos e formar essa nuvenzinha aqui, ó, na minha solução, indicando que existe alguma coisa ali. Uma vez que o DNA se precipitou, quer dizer que ele está aglomerando, então ele fica mais pesado. Aí eu posso centrifugar ele. Quando eu centrifugo de novo, então, levo para a centrífuga, tudo que for mais pesado vai para o fundo. Como o DNA está precipitado, ele vai acabar indo para o fundo. Ele vai para o fundo e ao final do processo, eu vou ter, então, no sobrenadante, na parte de cima, apenas o etanol misturado com água, que ainda sobrou, e lá no fundo o meu pellet, ou precipitado, contendo o DNA. A gente vai ter, então, basicamente isso daqui, ó.
Em cima, o sobrenadante, que vai conter etanol com um pouco de água. E no fundo, vai formar uma bolinha muito pequenininha, o DNA, conforme a gente já viu no vídeo ali. Eu posso repetir essa fase com etanol várias vezes, tá? Se eu acho que a minha amostra está suja, eu posso fazer várias lavagens com etanol para conseguir uma maior limpeza desse material. Posso usar etanol 100% ou posso usar etanol 70%, que além de ajudar a remover essas impurezas, também tem um pouquinho de água, que pode solubilizar um excesso de sais, que pode estar ali atrapalhando a minha amostra. Uma vez que eu tenha feito esse processo e que eu faça então a minha última lavagem em etanol, eu falo, tá bom, já lavei tudo, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse etanol. Como que eu removo o etanol? Então eu centrifuguei, meu DNA fez um pellet no fundo, um precipitado, foi lá para o fundinho do tubo e ficou juntinho, uma bolinha. Se eu pegar esse tubinho e virar o líquido dele, vai sair o etanol e o meu pellet, minha bolinha de DNA, vai continuar lá dentro. Então, foi o que ela fez. Ela jogou o etanol fora e aí ela ficou só com o DNA. Ela secou esse DNA. Como ela disse, eu posso fazer isso de várias maneiras. Uma opção é simplesmente virar o tubinho em um papel toalha e deixar escorrer esse álcool, evaporar esse álcool. Meu DNA vai ficar sequinho e limpinho. Só que eu não trabalho com esse DNA no estado sólido. Para trabalhar com esse DNA, ele tem que estar em uma suspensão, ele tem que estar suspendido, formando uma solução, né, em um líquido. Então, a gente ressuspende esse pellet que tem o DNA em água, que é uma possibilidade. E aí eu tenho esse DNA concentrado nesse pouquinho de água, ou em um tampão. Muito usado é o tris-EDTA, tá? Que é um tampão que tem, então, esse EDTA, que é um agente quelante. Ou seja, um agente que inibe íons divalentes, principalmente cálcio e magnésio. E ao sequestrar, ao inibir a ação desses íons, ele acaba inibindo a função de enzimas que dependem desses íons. Uma das enzimas que depende desses íons é a DNase. Então, as enzimas que degradam DNA. Então, eu previno o meu DNA de ser degradado. Por quê? Porque o EDTA, que está no tampão que eu misturei com esse DNA, ele quela, ele sequestra, ele impede que os magnésios, né, que são esses íons divalentes, fiquem disponíveis para as DNases, caso tenha sobrado alguma DNase, mesmo após de todos esses processos que a gente fez. O tris, por sua vez, vai ajudar o pH a se manter constante, ok? Que é ideal também para manter o meu DNA estável. Eu posso manter esse DNA em geladeira, se eu for usar ele logo, ou eu posso armazenar ele a menos 20 ou a menos 80 graus Celsius, se eu for demorar mais para utilizar ele. Ok? Beleza? Mas eu tenho, então, o meu DNA purinho, lindinho, pronto para ser usado. E aí, professor, essa é a única técnica que eu posso usar? Bom, é uma baita opção de técnica. Por que é uma baita opção de técnica? Bom, porque ele é barato, ele é simples, ele rende DNA em boa quantidade e boa qualidade, além de render um DNA estável. Por quê? Eu consigo remover bem os contaminantes ali de uma maneira relativamente simples. E eu posso comprar um potão de fenol, um potão de cloroformo no laboratório e eu consigo fazer várias extrações. Eu não dependo de vários fornecedores para vários materiais diferentes. É um método simples, a gente fala que é um método in-house. Eu posso fazer uma extração in-house. O que é uma extração in-house? É uma extração em que eu não utilizo um kit comercial. Eu compro os reagentes e eu mesmo misturo e faço. Ok? É um método muito comumente utilizado em pesquisa, tá, galera? Como vocês sabem, falta muito dinheiro para pesquisa, né? O governo não investe mesmo, então a gente tem que se virar. Então, extração fenolcloroformo é uma opção mais barata para se fazer pesquisa. E aí, tem pontos negativos, professor? Bom, eu posso contaminar minhas amostras por fenol, embora a gente já falou que seja fácil de remover, e o fato desses reagentes serem tóxicos. Então, fenol e cloroformo são altamente tóxicos, inclusive carcinogênicos e cáusticos. Então, se eu jogar na pele, ele vai queimar, se cair na pele. E se eu inalar isso em quantidade, ele tem ainda um efeito carcinogênico, tá? Ele pode levar com o tempo a mutagênese, então a alteração do DNA e inclusive a formação de cânceres. Ok? Por isso que o uso de equipamentos de proteção individual e de equipamentos de proteção coletiva é fundamental. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, uma capela. E muitas das vezes, quando eu vou trabalhar com grandes processos de extração via fenolcloroformo, a gente faz isso numa capela. Por quê? Essa capela é um equipamento que tem um motor aqui em cima e eu consigo trabalhar. Aqui eu tenho um vidro
que eu coloco apenas a altura que eu possa colocar minha mão embaixo e trabalhar nessa mesa. E todo o ar dali de dentro, assim que sai dos tubos, ele já é succionado por uma bomba que está aqui em cima, que está sempre removendo então esse ar tóxico. Ok? É necessário tomar esse cuidado. Ok? Próxima técnica, então. Técnica de salting out. E aí, alguém que tem uma noção de inglês, que esses nomes te falam alguma coisa? Salting out. Então eu tô falando bem aportuguesado até, galera. Né? Eu não sou americano também. O que é uma técnica de salting out? Então, salt, lembra? Sal. E out, para fora. Então, salting out é uma técnica que se baseia em uma propriedade das proteínas em terem a sua solubilidade em uma solução alterada dependendo do teor de sal disponibilizado. Ok? Vamos lá. O que isso quer dizer, professor? Peraí. Então vamos lá. Proteínas, vocês lembram que as proteínas são formadas de aminoácidos, não são? Então proteínas são formadas de vários aminoácidos. E esses aminoácidos, eles têm diferentes configurações. Eu tenho aminoácidos que são grandes grupos orgânicos sem carga. Tenho aminoácidos pequenininhos, como a glicina. Tenho aminoácidos carregados positivamente, aminoácidos carregados negativamente. Tenho as mais diversas configurações de cadeias laterais, que é o que modifica nesses aminoácidos. E dependendo dos aminoácidos que estão presentes, então dos resíduos de aminoácidos presentes nas proteínas, eu vou ter radicais diferentes, que vão conferir propriedades diferentes para as proteínas. A questão é que, de modo geral, sempre vão ter aminoácidos que vão ser eletricamente carregados. Esses aminoácidos eletricamente carregados, eles, como têm cargas positivas ou negativas, conseguem interagir com sais. Lembram o que são sais? Então, são substâncias químicas que, ao entrar em contato com a água, se dissociam, formando, então, um componente carregado positivamente e um componente carregado negativamente. Esses componentes carregados positivamente, por exemplo, se eu pegar sal de cozinha e jogar na água, NaCl, ele vai cair, ele vai formar o cátion Na+, e o ânion Cl-. Essas entidades, né, iônicas carregadas positivamente e negativamente conseguem interagir com esses resíduos de aminoácidos, que também estão nas proteínas e que também são carregados. E eles auxiliam a formar uma estabilidade dessa molécula, grande molécula, né, que é a proteína, com a água ao seu redor. Então é como se eles fizessem uma ponte entre as moléculas e a água. Por isso, se eu pego uma proteína e coloco ela em uma solução 100% aquosa, ela é fracamente solúvel nessa solução. É difícil solubilizar essa proteína nessa solução. Se eu começo a adicionar sal nessa solução, essa solução ela vai se tornando mais adequada para a solubilização das proteínas. Por quê? Porque eu vou ter, então, esses sais interagindo com as proteínas. Olhem aqui as proteínas. E quando esses sais interagem com as proteínas, eu tenho a exposição de vários sítios para que a água possa interagir com essas proteínas. Então eu tenho sais e água interagindo com essa proteína. A gente fala que essa água que fica ao redor das proteínas é chamada de camada de solvatação. Então ela está ali solvatando, é como se ela estivesse envolvendo essa proteína e ela torna então a proteína super solúvel. A proteína fica mega solúvel aí e agora eu não consigo observar, por exemplo, essa proteína na solução, porque ela está super solúvel. Quando eu continuo, digamos que eu continue colocando sal na solução, então eu fui lá e adicionei mais sal. Quando eu adiciono muito sal, uma quantidade excessiva de sal, todo esse sal ele vai interagir tanto com a proteína quanto entre si e vai acabar expulsando toda a água que estava interagindo com essa proteína e acaba retirando toda essa camada de solvatação, ok? Então toda a água que estava ali interagindo diretamente com essa proteína não está mais disponível. Isso faz com que as proteínas acabem se agregando devido à grande quantidade de sal. E as proteínas, então, quando agregadas, precipitam na solução.
é esse fato das proteínas saírem da solução, então precipitarem, quando eu coloco muito sal, é chamado de salting out. Então ela está saindo devido ao sal. Então ela sai da solução, ela precipita devido à grande quantidade de sal. Ok? Entenderam esse princípio bioquímico? Agora vocês me falam, professor, mas espera aí, por que você está falando de proteína? A gente não estava falando de técnicas de extração de DNA? Por que está falando de proteína? Espera aí, pessoal. A gente não falou que um dos principais contaminantes que estão ali juntos com o DNA, que eu tenho que remover para poder conseguir meu DNA puro, são as proteínas? Lembram? Eu tenho proteínas formando a membrana plasmática, proteínas formando várias enzimas no citosol, eu tenho proteínas nas quais o DNA está enrolado, que são as histonas, eu tenho DNAs, eu tenho várias proteínas. Então eu tenho que arrancar esse monte de proteína para ficar com o meu DNA limpo. Como que eu posso fazer isso? Aumentando a concentração de sal. Por quê? Quando eu aumentar a concentração de sal, as proteínas precipitam. E aí o que sobrar na solução é o meu DNA e alguns outros componentes. Olha que interessante. Então, esse é o princípio do método de salting out. Então, o método de salting out, ele vai ajudar nesse processo de remoção das proteínas e ele é muito utilizado para analisar DNA de sangue. Então, se eu tenho uma amostra de sangue humano, por exemplo, quando o laboratório aqui na UEM, que fazia, o período que eu estava lá na UEM, né, que fazia a caracterização genética dos indivíduos. Então, uma imunofenotipagem, uma imunogenotipagem, desculpa. Então, eu conseguia ver o genótipo dos indivíduos. Para poder ver esse genótipo, então caracterizar o DNA desses indivíduos, era selecionado sangue. Então, eu coletava sangue, né, a gente coletava sangue desses indivíduos, e fazia, então, a extração de DNA para poder, então, verificar quais que eram os genótipos desse indivíduo para aquele gene que estava sendo analisado. Uma das técnicas mais utilizadas para fazer essa extração era o método de salting out. Como que ele funciona? Então, vamos lá. Sangue foi coletado, então. Então, sangue coletado com uma punção venosa. Esse sangue, então, que foi coletado, ele vai ser exposto a um tampão, que a gente chama de tampão de Lisium. Esse tampão de Lisium ele vai ter uma composição característica que vai romper as hemácias. Então, esse tampão de Lisium ele tem a propriedade de romper as hemácias. Uma vez que as hemácias estão rompidas, eu vou liberar na minha solução uma grande quantidade de hemoglobina. Mas as células brancas não são rompidas. Devido às suas propriedades de membrana, elas acabam ficando inteirinhas. Apenas as hemácias são rompidas. Uma vez que isso foi agitado e centrifugado, eu vou ter, então, uma rotação desse tubo e, devido à força centrífuga, as células que ainda estão inteiras, que são maiores, no caso os glóbulos brancos, eles vão para o fundo do tubo. As hemácias que foram rompidas e toda aquela hemoglobina vai ficar no sobrenadante. O que eu faço, então? Com uma micropipeta eu removo esse sobrenadante e aí vai me sobrar aquele pellet, ou precipitado, ou botãozinho, que é onde estão os leucócitos. Então, as células brancas do sangue, que são as células que eu tenho interesse, né? Porque são as células que têm grandes núcleos cheios de DNA para eu poder analisar. Uma vez que eu tenho esses leucócitos, agora sim, eu posso colocar um segundo tampão, e esse meu segundo tampão, ele vai ter, entre outros componentes, SDS, se vocês lembrarem, SDS é dodecil sulfato de sódio. É um composto detergente, um surfactante. Então, ele vai conseguir romper esses leucócitos. Então, ele vai romper essas membranas, porque ele tem detergente, que tem essa propriedade de desagregar os lipídios. Além de NaCl 6 molar. 6 molar, galera, é muito NaCl. Então, é muito sal. Por que eu coloco muito sal mesmo em uma solução? Como que é o nome da técnica? Salting out. Exatamente, porque o sal vai me ajudar a remover as proteínas que estão ali. Então eu coloco o SDS, que vai solubilizar os lipídios e ajudar a remover eles, e coloco um monte de NaCl que vai ajudar a remover as proteínas. Pego então esse tubo e de novo agito. Olha, Vortex é um aparelhinho que a gente coloca o tubo em cima e ele treme. E aí o tubinho treme e agita um monte, faz um vórtex mesmo, parece que está fazendo um ciclone dentro.
E uma vez que tenha agitado bastante, eu centrifugo de novo. Então, levo para o aparelho de novo de centrífuga. E ao centrifugar, eu vou ter, então, a remoção das proteínas. Se vocês olham aqui, quando eu centrifugo esse material, aqui no fundinho vai formar, então, um botãozinho também. Esse botão é menor, né? Mas nesse botão menor que ficou aqui no fundo, a gente vai ter as proteínas que haviam sobrado. Mas, professor, por que as proteínas foram para o fundo? Foram para o fundo porque a gente colocou uma grande quantidade de sal. E esse sal fez com que as proteínas precipitassem. Então, uma vez que isso tenha ocorrido, a gente vai lá e consegue, então, pegar esse sobrenadante que está aqui em cima, bonitinho, e esse sobrenadante a gente transfere para um outro tubo. Nesse outro tubo, eu coloquei esse sobrenadante, que é onde estaria o meu DNA, eu pego, então, e adiciono álcool. A gente já não falou lá atrás que a função do álcool etílico ou do isopropanol é precipitar o DNA. Então, eu coloco álcool. Quando eu coloco álcool no meu tubo, o meu DNA vai sofrer uma desidratação. E essa desidratação vai fazer com que o DNA vá para o fundo do tubo. Esse DNA precipite. E aí eu tenho várias opções. Eu posso centrifugar e recolher esse meu DNAzinho do fundo, ou, pra vocês verem como é interessante, tem algumas técnicas que, como o DNA começa a precipitar tanto e forma aqueles longos fios, você consegue recolher ele com a ponteira. Tá? Mas é muito, aqui na figura no caso, o DNA foi pescado, recolhido com essa ponteira. Mas é muito mais comum que você faça esse processo, então, de centrifugação para remover esse DNA que agora vai ficar no fundo. Uma vez que esse DNA foi removido, vocês lembrem que eu coloquei lá no começo, né, uma grande quantidade de sal. Para quê mesmo? Para remover as proteínas, porque o sal faz as proteínas precipitarem. Mas a gente viu até na técnica anterior que sal não é bom para o DNA. Então, sal atrapalha a estabilidade do DNA. Então, não é interessante que eu deixe esse DNA cheio de sal. Então, o bom é eu lavar esse DNA. E a gente já falou também que lavagens, geralmente a gente faz em etanol. Muito comum etanol 70%. Então, como que eu lavo o DNA? De novo, peguei aquele meu DNA que estava lá no fundinho do tubo, coloquei etanol, ressuspendi, misturei ele. Agitei, ressuspendi, meu DNA tomou um banho. O que eu tenho que fazer? Tirar essa água suja, né? Esse etanol sujo. O que é essa água suja? É o etanol que eu coloquei ali. E que a gente espera que ele tenha carreado o excesso de sal que estava naquela amostra. Como que eu vou tirar ele e recolher o DNA? Eu posso centrifugar. Então eu centrifugo, DNA vai para o fundo, etanol vai ficar no sobrenadante. De novo, tiro esse etanol que está sujo, jogo fora, coloco mais etanol. Isso, cada vez que eu faço esse ciclo de colocar etanol, centrifugar, jogar fora o etanol sujo, eu estou lavando uma vez o DNA. Eu faço isso até eu achar que está limpo. Vocês viram lá que na extração dela ficou até meio vermelhinho ainda? Por que estava vermelhinho ao fim do processo lá? Porque eu tinha pigmento dos olhos das drosófilas. Então existem drosófilas que têm os olhos vermelhos, e essas drosófilas de olhos vermelhos, então elas têm muito pigmento nesses olhos, e os olhos são muito grandes, comparativamente ao tamanho do animal, né? E esse pigmento ficou lá na solução. De modo geral, esse pigmento não vai atrapalhar. Mas se ele fosse atrapalhar, uma alternativa seria eu fazer passos extras de lavagem em etanol, até remover todo esse corante. Ok? Uma vez que eu fiz ali minhas 2, 3 lavagens, acho que está ok, eu posso então tirar o etanol pela última vez, deixar secar o meu tubinho. Então vai ficar só o meu DNAzinho como uma bolinha lá no fundo. Ele vai secar bonitinho. Depois que ele secou, coloco água estéril ou coloco um tampão, posso armazenar ele no freezer. E aí posso usar o meu DNA para as mais diversas técnicas que a gente vai ver. Mas, observem, eu também consegui extrair o meu DNA. Fiz um processo de extração de DNA. Beleza? Segunda técnica, salting out. E agora, vamos para a terceira técnica? Opa, antes disso, vamos falar da técnica de salting out, quais são as vantagens e desvantagens, tá? Qual que é a vantagem? Bom, é barato, é simples, eu consigo fazer em casa, né, também, em casa que eu digo, in-house, né, então, no laboratório, tá? Eu consigo fazer no laboratório sem precisar comprar um kit específico de uma empresa.
Eu consigo DNA em boa quantidade, ele não tem nenhum componente tóxico e relativamente boa qualidade. Depende muito de como eu vou trabalhar essa amostra. Por quê? Esse DNA eu acabo de conseguir, ele está em boa qualidade. Mas será que não ficou sal no meu DNA? Se ficou sal, quando eu consigo, ele está em boa qualidade. Mas se ele ficar congelado, quando eu for descongelar, pode ser que esses sais contaminantes façam o DNA ser degradado, diminuam a sua estabilidade e façam com que esse DNA sofra alguma quebra. E isso é bem complicado, né? Eu não quero que eu tenha um DNA fragmentado. Então eu preciso lavar muito bem para garantir que essa minha amostra está bem limpa. Beleza? Agora sim. Terceira opção de técnica. Técnicas comerciais, kits comerciais. Galera, existem vários outros kits, tá? Existem várias outras opções de técnicas de extração, mas os princípios são muito semelhantes. Então aqui eu trouxe, né? Tô trazendo 3 opções para que vocês conheçam, tá? Mas existem várias outras. A gente vai falar agora das técnicas de adsorção em colunas, que são kits comerciais. Então a gente compra, né, quando vai utilizar essas técnicas, esses kits comerciais de extração de DNA. Então eles vêm nessas caixinhas com diferentes tampões nos tubinhos. Muitas vezes vem só o material do tampão sequinho dentro do tubo, aí você tem que adicionar água para solubilizar ele. E aí você faz os diferentes tampões, tá? E vem, geralmente, né, ou dependendo do kit que você compra, pode vir inclusive alguma enzima que te auxilia no processo de extração. Além de vir esses carinhas aqui, ó. Estão vendo esses dois aqui embaixo? São 2 kitzinhos, na verdade 2 componentes que formam essas colunas de extração, que são o grande pulo do gato dessa técnica. O legal é que existem kits específicos para o que você quiser. Então, se você quer um kit para extração de sangue, vai ter um kit comercial para extração de sangue. Para extração de DNA de fungos, vai ter um kit especial para extração de DNA de fungos. Então ele vem com um tampão otimizado para aquele material biológico, ele vem com as melhores concentrações dos diferentes sais, dos diferentes detergentes. Então ele é pronto para aquele tipo de material. Isso te ajuda bastante, né? Vamos ver um pouquinho como que funciona essa técnica, então? Técnica de adsorção em colunas. Então, o grande diferencial dela, eu mostrei para vocês. Olha, aqui eu tenho todos os componentes, né? Vários tampões, uma enzima aqui, que é uma proteína K, provavelmente. E a gente tem aqui a coluninha, que é o tamanho de um tubinho Eppendorf, galera. Desse tamanho aqui, ó. Pequenininha, tá? E aí eu tenho, olha, tá vendo? Um tubinho maior. E aí dentro, a gente tem esse suprimentinho em azul, que parece um tubinho. Parece uma coluninha mesmo. O que é essa coluninha? Olhem aqui, ó, ele em maior aumento. Então eu tenho um tubo que é de plástico externo, tá? E solto dentro eu tenho essa coluninha, que é essa parte que está cinza, um pouquinho mais escuro aqui no meio. Essa coluninha, ela é preenchida com um componente aqui no meio, que é a sílica. Então, a sílica é esse componente que vai estar presente, então um componente rico em silício, né? É quase uma estrutura polimérica, né, ali, rica em silício, que vai estar, a gente fala que é uma resina, na verdade, tá? Então é uma resina rica em silício que vai estar presente aqui no interior de toda essa coluna, de maneira bem densamente incluída. Então parece um pozinho branco que foi muito bem amassado no interior dessa coluna. Por que o nome disso é coluna, galera? Coluna é um instrumento de laboratório que permite a passagem de um líquido por uma resina de cima até embaixo. Então ele tem uma abertura em cima, uma abertura embaixo. E essa coluna também. Isso é uma tampinha, tá? Se eu abro a tampinha, eu consigo colocar um material aqui, ela é aberta, e aqui no fundo também. Eu tenho um buraquinho um pouco menor, mas ele também é aberto. E ele permite, por exemplo, a passagem de um líquido, se eu jogar um líquido aqui dentro. Ok esse princípio? Beleza. No interior, então, desse tubinho, a gente tem uma grande quantidade dessa resina, que é composta por sílica. Essa sílica, ela vem sequinha, mas quando você vai utilizar ela, de modo geral, você hidrata ela. Tá? Então você passa um tampão nessa sílica. Quando você passa um tampão ali, as moléculas de água elas vão interagir fortemente com essa sílica. E a sílica vai ficar toda hidratada. Então ela que era sequinha vai ficar encharcada, toda hidratada.
Uma vez que ela está bem hidratada, né, a gente observa que todos os sítios da sílica, né, a grande maioria deles, vão estar fazendo ligações indiretas com as moléculas de água. Quando eu vou fazer a extração de DNA, então eu tenho esse tubinho pequenininho, eu pego a minha amostra lá, que eu fiz, por exemplo, digamos que fosse sangue, né? Ou fosse, por exemplo, uma cultura de bactéria, vamos dizer. Então eu tinha lá bactérias em um meio de cultura, aí eu peguei essas bactérias, eu centrifuguei, eu fiz uma lise mecânica, eu fiz uma lise química, então coloquei um tampão com detergente, rompi as células ali tudo. Aí eu tenho aquele meu homogenato, então aquela suspensão onde eu tenho proteína, DNA, lipídio, tudo junto ali. Mas as células já estão estouradas, tá bom? Já fiz todo aquele processo inicial que a gente falou na aula passada. Posso ter colocado proteinase K já lisei tudo ali, soltei, mas o DNA está ali, no meio daquela bagunça. Como que eu removo o DNA do meio daquela solução cheia de moléculas diferentes? Essa técnica ela se baseia na propriedade do DNA em conseguir se ligar a essa coluna de sílica. Não falei para vocês que essa coluna de sílica ela é aberta em cima e aberta embaixo? Então eu consigo passar um líquido por aqui. Que tipo de líquido que eu vou passar? Eu vou passar aquele meu homogenato. Então aquela minha célula que foi lisada e que está ali, ó, aquele homogenato, aquele líquido cheio de proteína, DNA, RNA e lipídios. Quando eu pego essa mistura e jogo dentro desse tubinho, junto com um tampão específico que já vem disponibilizado no kit, esse DNA vai acabar ficando preso na coluna de sílica. Enquanto todos os outros componentes, incluindo proteínas, lipídios, contaminantes, resto de fenol, se eu tiver usado para alguma coisa, todos os outros componentes, todos os outros contaminantes, eles vão descer. Só o DNA vai ficar preso na coluna de sílica. Isso é possível porque nesse tampão que vem disponível no kit, a gente tem um conjunto de sais que são chamados de sais caotrópicos. O que são sais caotrópicos? Né? São sais que vão interferir no processo de formação das ligações de hidrogênio. Então, eles vão interferir no processo de ligação dessas águas com a sílica e deixam esse espaço aqui meio livre. Como eu coloco muito sal que acaba interferindo nessa interação da água com a sílica, os sítios ficam livres e o DNA consegue então se ligar nessa sílica. E aí, quando eu passo a minha solução pela minha coluninha, o DNA vai ficar preso enquanto proteínas e lipídios vão descer todos para baixo. Vamos olhar aqui um pouquinho mais essa técnica? Então, olha lá como que funciona. Ó. A gente tem aqui, então, células em suspensão. Vamos dizer lá que é a nossa cultura de bactérias. Essa cultura de bactérias, então eu tenho que fazer um processo para lisar. É a primeira etapa de qualquer extração, né? Eu preciso romper o meu material. Digamos que a gente fez uma lise química. Então eu fui lá, coloquei um tampão com SDS, rompi as minhas células. Olha lá, ó, tá tudo rompido. Tenho aqui um monte de coisa. Eu tenho proteínas, eu tenho ácidos nucleicos, eu tenho restos de célula meio grandes e eu tenho um monte de coisa misturada. O que eu faço? Bom, eu centrifugo uma velocidade um pouco baixa para que os restos de células vão para o fundo, né? Ó, cell debris, restos de células, e que o DNA, proteínas e outros componentes fiquem aqui nessa minha solução. Nessa minha solução aquosa, eu vou pegar ela, então, vou pipetar ela com a minha pipetinha e vou jogar dentro da minha coluninha. Quando eu pego, então, essa solução e jogo dentro da minha coluninha, o que vai acontecer? O DNA vai ficar preso nessa coluninha. Por quê? Porque aqui eu já misturei um tampão, né, que vai auxiliar nesse processo. Então, o DNA vai ficar preso na coluna e os outros componentes vão descer para o fundo. Então, DNA preso na coluna e os outros componentes vão descer para o fundo. Logicamente, a gente não faz isso com essa coluninha solta. Essa coluninha está sempre dentro daquele tubinho, que é o irmãozinho dela. Olha, ela está sempre aqui. Então, os outros componentes vão descer para o fundo desse tubo. Outra coisa eu poderia esperar a gravidade fazer isso, né? Deixar a gravidade empurrar esse líquido até o fundo. Mas demora, galera. Então, para facilitar, uma vez que eu coloquei essa solução aquosa aqui em cima, eu centrifugo.
Então eu coloco isso daqui numa máquina, numa centrífuga, isso vai rodar e aí o líquido vai descer todo e vai ficar nesse tubinho. O líquido fica no fundo desse tubinho, enquanto o DNA fica preso aqui nessa coluninha. Uma vez que eu fiz isso, eu posso, por exemplo, tirar esse líquido do fundo, porque não tem DNA ali, eu não quero. Ali tem proteína, tem lipídio, tem outras coisas. Então eu pego e jogo ele para fora e eu sei que o meu DNA está preso na minha coluninha. E agora? Como que eu tiro o meu DNA da coluna? Lembra que eu falei para vocês que o meu DNA acabou ficando preso na coluna porque a gente colocou um tampão com vários sais, que são chamados de sais calotrópicos, e que são esses sais que auxiliam no processo de ligação do DNA à sílica. Se eu remover esses sais, eu consigo soltar o meu DNA. Então é isso que a gente faz. O próximo tampão que vem no kit para eu misturar nessa minha coluninha é um tampão que não tem muito sal. Então um tampão com baixa quantidade de sal. Esse tampão com baixa quantidade de sal faz com que o meu DNA seja eluído, ou seja, que o meu DNA se solte da coluninha. E agora, como eu peguei a minha coluninha e coloquei num tubinho novo, né? Eu tirei aquelas proteínas, aquele resto que saiu no tubo anterior, peguei um tubinho limpinho, coloquei aqui, e o meu DNA foi eluído, ele vai descer em um tubinho limpinho. E nesse tubinho agora eu vou ter só o meu DNA. Isso é bem legal, né? Então eu consigo só o meu DNA preso, que estava preso nessa coluna, agora solto nesse tubinho. Beleza? Desculpa, galera. Olha aí, olha a barulheira, né? É sempre assim, a gente começa a gravar a aula, já fica esse monte de coisa no fundo. Beleza? Desculpem aí. Que é bom nessa técnica, né? Primeiro, é simples de fazer. Então, uma pessoa... Deixa eu fechar aqui. Só um minutinho. Pronto. Não diminuiu muito o barulho, né? Mas eu tentei. Então, galera, por que é bom esse método? Porque ele é muito simples. Então, uma pessoa que acabou de entrar num laboratório de biologia molecular, se alguém chega para ela e explica, olha, a técnica é só assim. Você pega, você mistura o tampão 1 na sua amostra ali, você agita com esse tampão 1, você pega essa misturinha, centrifuga, depois que você centrifugou, você vai pegar o sobrenadante, colocar na coluna, centrifuga de novo, joga fora o que saiu no fundo, o DNA vai estar preso na coluna, você coloca o tampão 2, que é um tampão com pouco sal, o DNA vai se soltar, você tem DNA livre. Ela é simples, ela é rápida de ser feita, ela rende boa quantidade, qualidade e não é tóxica. É zero tóxica. Qual que é a dificuldade? Ele é caro. Tá? E dependendo do material que você utiliza, do kit que você utiliza, existem alguns componentes que podem afetar a estabilidade do DNA. Mas isso já melhorou bastante agora. Então, a principal dificuldade é porque é caro. E é caro mesmo, galera. Uma caixinha que você faz 30 extrações, às vezes é mais de R$1.000. Tá? Então, é bem carinho mesmo. Aqui a gente tem um videozinho que mostra um pouquinho desse processo, de como é feito, então, essa extração em coluna, tá? QIAGEN. Sample and Assay Technologies. É um kit de extração em colunas, Welcome galera, to the QIAGEN DNeasy Visual Protocol. In this video, we will show you how to extract pure, high-quality DNA in just 20 minutes. DNeasy blood and tissue kits are designed to então a quickly gente tem purify total essa DNA from diversidade various de sample materiais sources. que podem ser utilizadas como fonte para extração, né? Então a gente tem desde órgãos, tecidos, né? Células, insetos, micro-organismos, todos podem ser usados como fonte para o meu DNA. E como que eu começo a extração, então, com esse kit da QIAGEN? Olha como ele vem, galera. Ele vem uma caixinha, tá? Ele já vem com um guia ali explicando. E esse é um kit que é específico para extração de tecido e sangue. Mas eu posso, mesmo esse kit eu posso usar para vários componentes. Então, vendo, olha, 2 tampões, tampão 1, tampão 2, tampão de Lise, um outro tampão específico. Olha lá, o que a gente vai fazer? Primeira etapa, Lise das células. Então, aqui, quando eu compro um kit desse, eu não preciso fazer nada fora. Ele já vem com tudo. Então, ó, Lise das células. Peguei o meu tampão de Lise, preparei ele, então misturei os dois componentes, o detergente no meu tampão,
E agora vou jogar o meu tampão de Lise nas minhas células. Então, ó, tenho ali o meu tampão de Lise com as minhas células, por exemplo, bactérias. Vou agitar bastante e aí vou colocar numa temperatura. Por quê? Porque esse tampão de Lise que está presente ali, ele tem também enzimas que vão ajudar nesse processo de liberação do DNA. Então a gente incuba ele numa temperaturazinha mais elevada. Uma vez que isso foi feito, e eu sei que as minhas células estão lisadas, estão rompidas, é aquela etapa inicial que a gente falou lá na aula passada. A gente pode... Opa! Eita, que raiva! A gente pode continuar com a nossa técnica. Ok. Então agora ali eu tenho etanol. A ideia do etanol, como a gente já disse, é precipitar o DNA, ou seja, tentar tirar outros contaminantes. Então, reduzir a quantidade de material, tentar deixar o DNA um pouco mais limpo, né? Embora eu sei que nessa amostra aí não tem só DNA, né? Eu tenho outros componentes misturados. Uma vez que eu tenha, então, essa minha suspensão, vocês viram que parece uma aguinha, galera. Eu vou começar a trabalhar com a coluna. O que eu tenho nessa coluna, então? Eu tenho a sílica, olha, nessa partinha branca aqui no meio. Misturei essa sílica com a minha amostra. Centrifuguei. Opa, ele está muito rápido, né, galera? Olha lá, ó. Desculpa, vamos lá de novo, ó. Então, primeira etapa agora para aderir. Então, já vou fazer a primeira etapa de... Nossa, que raiva. Primeira etapa é de adesão. To bind. Bind é ligar, aderir. Então, uma vez que a gente tenha feito aquela extração inicial, que foi feita ali anteriormente, né, com aquele tampão de Lise, eu vou pegar agora aquela suspensão, então aquele líquido, aquela soluçãozinha que eu tenho ali, e vou colocar na minha coluna para ligar. Lembram que eu misturo isso com um tampão que já vem já do fabricante, que é um tampão rico em sal, cheio de sais calotrópicos. Então vocês vão ver ó, que ele vai pegar... Eita. Será que deu problema aqui? Voltando, galera. Desculpa aí, tá? Travou aqui, não sei o que aconteceu, mas agora acho que vai dar certo. Então, esse videozinho que tá travando, galera. Então, basicamente, uma vez que o DNA foi prendido e que ele tá ali, ó, preso na nossa coluninha, agora a segunda etapa é lavar esse DNA. Então, estão vendo que ele foi tirado do tubinho e o DNA está preso na coluna. Então, vou colocar um tampão de lavagem. Olha lá, ó, lá no fundo da coluninha com aquele talquinho branco, joguei o meu tampão de lavagem para tirar alguma sujeira que ficou presa ali. Não o meu DNA, alguma sujeira. Essa sujeira vai ir para o fundo. Se vocês olharem, ó, ela foi para o fundo, foi tirada. Estou lavando de novo. Então, mais uma etapa de lavagem. E vou fazendo isso o tanto de vezes que eu achar necessário. Depende da quantidade de contaminantes que eu tiver na minha amostra. Até que eu tenho, então, a correta remoção dos componentes. A ideia é que eu tire esses componentes contaminantes que estavam ali junto com o meu DNA, que estava preso, e o meu DNA fique certinho presinho ali. Uma vez que eu removi tudo, eu posso então pegar um tubinho novo para fazer o que a gente chama de eluição. Então eu tiro a minha coluninha, coloco num tubo novo, e agora para eluir a gente vai usar um terceiro tampão, que é um tampão que tem bem pouquinho sal, quase nada de sal. Joguei o tampão ali dentro, olha, vou deixar um tempinho para esse tampão penetrar naquela coluninha e ele conseguir então absorver e depois eu posso centrifugar. Ou posso esperar que ele desça naturalmente. Caso eu não tenha DNA suficiente aqui no fundo, eu posso fazer isso de novo, até eu conseguir remover todo o DNA que eu quero. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que o DNA ele desceu junto com esse líquido que passou ali. Por quê? Esse líquido diluiu o sal e o DNA agora ficou livre e conseguiu descer ali. Ok? Isso é só para mostrar, galera. É um vídeo bem rapidinho, né? Mas ele é só para mostrar como existem as mais diversas técnicas, tá? E esse é um kit, então, comercial de extração de DNA.
quando eu trabalhei com extração de DNA, a gente precisava bastante, um kit muito semelhante a esse. Beleza? Então ele é bem prático mesmo. Outra questão é, não só de DNA se vive a extração, né? Então a gente tem também processos que fazem o que a gente chama de extração de RNA. O RNA é uma molécula ainda mais sensível que o DNA. Tá? Então o DNA é uma molécula ainda mais sensível. Eu tenho que ser ainda mais cauteloso com esse RNA. Ele é altamente instável e de fácil degradação. Quando eu rompo uma célula, por exemplo, para extrair DNA ou RNA, eu faço a lise, eu tenho um monte de RNAs, mais RNAs do que DNAs até, que estão ali dentro desse ambiente celular e que acabam ficando ativas mesmo fora, mesmo quando a célula está rompida. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado e inibir logo a ação dessas RNAs. A ideia de extrair RNA ela é funcional principalmente para análises de expressão gênica. Tá? Então a gente tem técnicas de RT-PCR, que é inclusive uma das técnicas que é realizada para avaliação da presença de coronavírus. A gente tem técnicas de PCR quantitativo, que também estão relacionadas com RT, que podem envolver a extração de RNA. A gente tem análise de expressão em microarranjos, Northern blotting. Então tem várias técnicas que a gente vai comentar posteriormente, mas que são técnicas que visam ver a expressão gênica. Tá? Então eu não quero ver, por exemplo, não quero analisar como é o genoma daquele indivíduo. Então o que ele tem no DNA dele para ter que extrair DNA. Eu quero ver quais RNAs estão presentes ali. Porque a gente lembra, vocês lembram que é o RNA que é diferencialmente expresso. Então o DNA, quando eu sei o genoma de um indivíduo, o DNA vai ser sempre igual. Agora o RNA pode ser diferente, dependendo do sexo do indivíduo, do momento da vida que ele se encontra, da presença de alguma doença, do estágio de desenvolvimento. Okay? Então a expressão de RNA ela pode ser diferente. Então é muito interessante quando eu quero analisar a expressão gênica. Os protocolos de extração de RNA, eles são muito semelhantes aos protocolos de extração de DNA, tá? Mas a gente precisa de um cuidado ainda maior. Por quê? Porque existem técnicas de extração que podem acabar destruindo esse RNA. Então podem ser danosas para esse RNA. A molécula de RNA é muito menor e ela é de muito mais fácil degradação. Por isso que é preciso tomar cuidado, tá? Existem técnicas para extração de RNA que são kits comerciais, tá? Então, por exemplo, aqui olha, a gente vê esse joguinho de tubos, é basicamente a técnica que a gente acabou de descrever para o DNA, mas aí eu tenho materiais diferentes e tampões diferentes que permitem que apenas o RNA fique ligado nas colunas, ok? E outro ponto importante, fundamental do RNA, é que quando eu trabalho com RNA, eu tenho que prestar mais atenção ainda na temperatura. Por quê? Trabalhar numa temperatura elevada, quando eu trabalho com RNA, é garantia de degradação desse RNA. Então, geralmente, a gente trabalha em banho de gelo. Eu pego meus tubinhos e coloco no gelo para garantir que eu não vou ter degradação nenhuma de RNA. Posso fazer isso com o DNA também, tá? Caso eu queira garantir que vai estar tudo certo mesmo. Um produto comercial também super legal e que é muito comum, vocês podem ler vários artigos aí que vão estar falando desse kit, é o trisol. Então o trisol ele é uma mistura de reagentes que é basicamente rico em fenol e um sal caotrópico, semelhante àquele sal que a gente falou lá atrás, que é o tiocianato de guanidina. Tanto o fenol quanto esse tiocianato, eles conseguem então interagir com os mais diferentes tipos de amostras. Eu apenas faço, por exemplo, uma lise mecânica inicialmente, e aí logo já misturo com esse trisol, e eu consigo, então, dependendo do protocolo que eu utilizo, eu posso mudar um tampão, mudar um pH, eu consigo separar RNA, DNA ou proteínas. Olha que legal! É o mesmo tipo de reagente, que é esse vermelhinho aqui, o trisol, mas conforme eu mudo os tampões que eu coloco junto com esse trisol, as velocidades de rotação, eu consigo, então, separar em diferentes fases o RNA, o DNA ou proteínas. Então, ele pode ser utilizado para extrair qualquer um desses componentes. Como ele é meio carinho, e existem métodos mais baratos de extrair proteína e DNA, ele usualmente é utilizado para extrair RNA. Beleza? Aqui tem uma explicação do método, tá? Um pouquinho mais em detalhes.
Mas só para vocês verem que é muito semelhante às técnicas que a gente já falou. Olha como que ele fica, né? Após o processo de extração. Olhem que bonitinho. A gente tem aqui a formação de 3 fases também, tá? Uma fase orgânica, com o trisol, né? Que fica rosinha no fundo, que é onde estão as proteínas e lipídios. Uma fase de intérfase, que é onde está o DNA. E uma fase aquosa superior, que é onde vai estar o RNA. Tá bom? Então a gente tem várias técnicas diferentes aí que permitem, dependendo do pH que eu utilizo, conseguir separações diferenciadas. Beleza? Se vocês quiserem ver em mais detalhes, podem dar uma olhadinha aqui e podem perguntar, tá bom? Ok. Independente da técnica que eu use, eu tenho alguns objetivos fixos, que é as técnicas de extração de DNA, elas visam obter tanto DNA ou RNA, no caso, né, das técnicas de RNA, ácidos nucleicos em quantidade, ou seja, eu preciso ter um alto rendimento, integridade satisfatória e alta pureza. Então eu preciso ter bastante, esse ácido nucleico precisa estar íntegro e precisa ter alta pureza. Não pode estar misturado com RNA. Mas, pergunto para vocês agora, como avaliar a quantidade e pureza do DNA obtido? Tem como eu pesar o DNA? Como que eu avalio a quantidade e a pureza do DNA que eu consegui, que eu estou analisando? Deixo essa pergunta para vocês então, beleza? Vão pensando aí como que eu avalio quantidade e pureza de DNA, de que maneira que eu consigo analisar essa aguinha que eu consegui aí para descobrir o quanto eu tenho de DNA e o quão puro está esse meu DNA. Ok? Na próxima aula a gente continua falando e a gente vai falar exatamente disso, tá? Quantidade e pureza do DNA. Beleza? Abraço, galera. Obrigado. Desculpa as intercorrências no meio da aula aí. Até mais!